Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo. Você está na sintonia do programa Carpinteiro do Universo, as melhores de Raul Seixas, que acontece todos os sábados de 20 às 22 horas, aqui na minha, na sua, na nossa Mandacaru FM 98,5, a rádio comunitária que escuta você. Programa que tem produção e apresentação de Afonso Machado e as mixagens do DJ Gregório. E veja o site do Canil Vaguinhos Kennel na internet, www.vaguinhoskennel.hpg.com.br. Faça a sua assinatura na revista mais conhecida do mundo no que diz respeito a Pitbull. O nome da revista é Pitbull Brasil Universal Game Dog. E você pode adquirir essa revista, Pitbull Brasil Universal Game Dog. Não, é Pit Brasil Universal Game Dog. Viu, Gregório? Não tem não. Através, você pode adquirir a Pit Brasil Universal Game Dog através do telefone 9977-1716. É só você ligar e falar com o nosso grande Vaguinho Pitbull, para quem vai o nosso abraço. Para ele, para a sua esposa, para o seu filho Max e toda a turma boa que se encontra aí na Cidade Oeste, sintonizado no programa Carpinteiro do Universo, as melhores de Raul Seixas, que acontece todos os sábados de 20 às 22 horas aqui na minha, na sua, na nossa Mandacaru FM 98,5, a rádio comunitária que escuta você, sempre com produção e apresentação de Afonso Machado e as belíssimas mixagens do DJ Gregório. Pois é, agora nós vamos bater um papo aqui com o professor Tadeu. Ele que é professor de filosofia, professor de conhecimentos gerais, é um homem que pode falar sobre Raul Seixas. Por quê? Porque Raul Seixas era formado em filosofia e suas músicas todas com fundo filosófico, né? Portanto, fica muito difícil para quem não é filósofo entender de uma maneira assim, digamos, completa o que diz o nosso grande Raul Seixas através de suas músicas. Por isso que nós fazemos, sempre que vamos falar sobre Raul Seixas, ou nós mesmos falamos, porque nós estudamos no Desta Parte um pouco sobre Raul, ou convidamos aqui o professor Tadeu da Ponte, ele que é professor do Colégio Dom Quintino e também do Colégio Monteiro Lobato, né? Dom Quintino fica lá no Quintino Cunha e Monteiro Lobato aqui na Parquelândia. Boa noite, professor Tadeu. Mas antes do seu boa noite, nós devemos salientar que nós vamos conversar aqui hoje, não exatamente sobre Raul. É e não deixa de ser, né? Mas hoje nós está completando exatamente 21 anos que o nosso ex-Beatles, John Lennon, né? Passou deste plano para outro. Gregório, coloquei por favor a música de fundo aí. Você Ainda Pode Sonhar, que é uma versão que o Raul Seixas fez na época de Raulzito e os The Panthers, né? Ou seja, Raulzito e os Panteras. Você Ainda Pode Sonhar, que é uma versão de uma das músicas dos Beatles, enquanto o nosso professor Tadeu nos fala aqui um pouco sobre John Lennon, a importância de John Lennon, a influência que John Lennon teve na música popular brasileira, mais precisamente não só o John Lennon como os Beatles, né? De que forma eles conseguiram influenciar os Panteras e também o nosso grande Raulzito, o nosso Raul Santos Seixas, o nosso Carpinteiro do Universo. Boa noite, professor Tadeu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM Mandacaru. Pode aumentar o microfone aí. Som aí, por favor. Os Beatles, ele mudou uma geração. Pode aumentar mais, brother. Inteira do mundo todo. Pronto, professor. Pode ficar à vontade. Okay. Então, os Beatles, ele é da Inglaterra, originário da Inglaterra, né? Sofreu uma grande influência também da música norte-americana, né? A música negra. E os 4 jovens de Liverpool, né? Formaram o grupo que mudou a geração toda, uma mentalidade completa do mundo inteiro, né? E hoje está fazendo aniversário de morte. Hoje está fazendo o aniversário de morte do John Lennon. O John Lennon, ele, 21 anos. O John Lennon, ele foi assassinado por um fã em frente ao seu apartamento quando o fã pedia um autógrafo, né? Também nós tivemos também a morte, né, do nosso querido George Harrison, que era um dos componentes dos Beatles, né? Era um dos mais novos, né? Que era um dos menos conhecidos dos Beatles. O nosso querido George Harrison. Uma coisa muito importante sobre John Lennon é que John Lennon, depois que ele separou dos Beatles em 1970, ele ficou morando nos Estados Unidos e nessa época estava havendo a guerra do Vietnã e ele começou a fazer uma campanha contra a guerra do Vietnã, que era uma guerra covarde, né? Patrocinada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos pensavam que ia ganhar a guerra facilmente através da mídia, né? Mostrando ao vivo os acontecimentos daquela guerra sangrenta. John Lennon, ele, como Raul Seixas,
né? No Brasil não houve guerra na época, mas ele, como Raul Seixas, ele formou um grupo de uma sociedade alternativa, né? Criou aquele símbolo que tem um símbolo do pé de uma galinha, que coloca no pescoço, conhecido como símbolo da paz. Então ele fazia movimentos, organizações, né? Contra a guerra do Vietnã. Isso causava até um aborrecimento ao governo norte-americano na época, né? E ele, juntamente também com a sua segunda esposa, Yoko Ono, fazia essa campanha. E ele foi um dos Beatles mais importantes, né? Todos os 4 foram importantes. E ele continua sendo um dos mais importantes até hoje, né? Depois, com 21 anos de morto, ainda continua sendo o símbolo da paz. Sem dúvida, professor. E o nosso Raul Seixas, né? Eu acho que pouca gente sabe disso, que ele foi o único cantor latino-americano a ser recebido no apartamento de John Lennon por ele, né? Pelo próprio John Lennon, inclusive conversou com a esposa dele também. Nós temos aqui uma entrevista de Raul Seixas aqui de vinil, né? Na rádio Excelsior AM de São Paulo. Essa entrevista eu acho que ela deve estar com 13 anos que aconteceu. Então nós vamos continuar aqui batendo papo com o professor Tadeu. Em seguida nós iremos soltar essa entrevista aqui justamente quando o Kid Vinil, eu acho que completava, se não me engano, porque faz tempo que eu não escuto essa entrevista. Em virtude de estar muito atarefado, eu estou sem tempo de ouvir Raul, né? Uma coisa que eu mesmo considero inconcebível. Mas em virtude de muitos afazeres, a gente tem ficado um pouco afastado das músicas do Raul, porque eu tinha mais tempo, por consequente a gente estava sempre revendo as músicas, revendo as entrevistas. Mas se eu não me engano, quando o Raul deu essa entrevista, estava com 8 anos que o John Lennon havia passado deste plano para outro, né? Agora já está com 21, por consequente ela deve ter acontecido há 13 anos atrás, se é que eu não estou equivocado. Então foi na rádio Excelsior AM de São Paulo. Então antes de soltarmos essa entrevista, né, que o Raul, como símbolo do rock nacional, foi convidado por Kid Vinil e outros que se encontravam na rádio para justamente falar sobre John Lennon na data do seu aniversário. Mas, professor, eu me recordo bem que o Raul fugia muito do papo, sabe, dessa questão de falar como é que foi a conversa e tal, porque o Raul não era muito, digamos assim, de dar importância a pequenas coisas, né? John Lennon, sem dúvida, foi muito importante para o Raul, não só para ele, mas para a música do mundo inteiro, né? Com certeza, mas ele não era aquele cara fanático de exagerar as coisas, tá entendendo? De diferenciar o rico do pobre, o culto do analfabeto, o preto do branco. Ele não fazia essa diferença. Você observa que ele fala com muita naturalidade, a turma se empolga e tal, e puxa, John Lennon, como é que foi lá, né? Como é que foi, como você conseguiu entrar em contato com ele, como é que foi o papo e tal. E ele fala de uma forma bem natural, que eu acho e que todo ser humano deveria se comportar de tal forma, né? Porque afinal, independente de ser um astro ou não, nós somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, independente da profissão, nós somos iguais. É claro que a gente tem as nossas preferências musicais, temos os nossos jogadores, o nosso time, né? Os nossos craques preferidos, mas eu sou totalmente contra o fanatismo, tá entendendo? O fanatismo, a religião organizada, esse tipo de coisa aí que tá trazendo só problemas. Se você observar bem, os maiores problemas que nós estamos enfrentando no mundo é justamente em virtude do fanatismo e da religião organizada. Professor, vamos falando em religião organizada e também em fanatismo, fale um pouco aí para os ouvintes da Mandacaru FM 98,5, a rádio comunitária que escuta você, sobre esta guerra entre Estados Unidos da América e os amigos lá do Afeganistão, né? Ou seja, a guerra entre Estados Unidos da América e Afeganistão. Como é que o senhor vê essa questão aí dessa guerra, os reais motivos, quais seriam as consequências que ela poderia trazer para a humanidade ou quais são? E um detalhe, a importância será se realmente Osama Bin Laden foi, os Estados Unidos têm certeza de que realmente ele foi o pivô de tudo isso ou apenas um bode expiatório? Exatamente, essa guerra que está havendo, para falar sobre guerra e fanatismo religioso, toda guerra que houve no mundo, né, na nossa civilização, foi consequência praticamente religiosa. Na Idade Média, se nós voltarmos atrás, na época a Igreja Católica perseguiu os judeus, chamadas Grandes Cruzadas, e era uma guerra, entendeu? Era uma guerra estabelecida. Então a guerra, ela tem fruto religioso. Raul Seixas, ele era um cara muito modesto, né? Ele
quiser entrar em contato com o John Lennon, ele não fazia uma espécie de sensacionalismo, porque o John Lennon foi conhecido como símbolo da paz. Eu garanto para você que John Lennon tivesse vivo hoje, ele estaria fazendo passeata contra essa guerra covarde, contra um país que está totalmente em ruínas, que é o Afeganistão, né? Ele não tem mais nada com quem brigar ali, não. Os Estados Unidos, ele é um país que vem ao longo do tempo, né, o chamado capitalismo, provocando terror no mundo todo. Agora há pouco nós falamos da guerra do Vietnã, que John Lennon tanto criticou, né? Uma guerra que os Estados Unidos foi totalmente derrotado. Perfeito. E agora nós temos o quê? Nós temos a guerra do Afeganistão, que não tem mais nada para eles combater mais, certo? E os Estados Unidos estão querendo achar vítimas, até, por exemplo, o Iraque, né? Para combater. Certo? Até parece um bode expiatório, cobaia, né? Para se preparar até para uma eventual guerra com um país mais grande. Os Estados Unidos não é tão santinho assim como nós pensamos, não é tão vítima, não. Ele fez muito vítima e faz vítima e tem vítima que é consequência dos Estados Unidos, né? Professor, uma dúvida que com certeza paira na mente de muita gente em relação à diferença entre vietnamitas e vietcongos, né? O senhor poderia aí explicar o que é vietnamita e o que é vietcongos? Os vietnamitas, eles estavam ao lado dos Estados Unidos, certo? Que tinha o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Saigon, a capital do Vietnã, estava do lado dos Estados Unidos. Uma parte do Vietnã estava a favor dos Estados Unidos, que é o lado capitalista. Os Vietcongs eram o lado hoje que nós chamamos socialista, né? Eram os socialistas. Então os Estados Unidos o soldado norte-americano não lutou contra os vietnamitas. Ele lutou contra os Vietcongs, né? Que era o grupo que os Estados Unidos estabeleceu uma guerra. Então os Estados Unidos perdeu essa guerra, foi vergonhosa a guerra. Os Estados Unidos queriam mostrar para o mundo, através da TV em cores, ao vivo, via satélite, como ganhariam uma guerra facilmente, né, se demonstrando força para a União das Repúblicas Soviéticas, hoje a Rússia. E foi vergonhoso, porque os Vietcongs, eles tinham estratégia, conheciam o território, os Estados Unidos tinham tecnologia contra a estratégia dos Vietcongs. Os Estados Unidos acabou se retirando de Saigon, né? E foi derrotado. Foi vergonhosa essa derrota que os Estados Unidos teve, até hoje fica na história, né? E mandaram filmar e não apresentam, né? Na televisão deveria apresentar. Detalhe, professor, o Raul Seixas tem uma música chamada Check Up, né? Onde ele cita a laranja mecânica, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes. Gregório, você consegue aí diminuir essa microfonia? Pera aí. Não é baixando assim o volume dos microfones, não, senão sai tudo, né? Do ar. Sim, então, tá bom, desse jeito aí tá ótimo. Então, professor, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os ouvintes da Mandacaru FM 98,5, a rádio comunitária que escuta você, mais precisamente os ouvintes do programa Carpinteiro do Universo das Melhores de Raul Seixas, né? Que, repito, acontece todos os sábados de 20 às 22 horas, sempre com produção e apresentação de Afonso Machado e as mixagens do DJ Gregório. O que é realmente essa laranja mecânica, né? Onde o Raul disse que já chupou a laranja mecânica, e lhe digo mais, plantei a casca na minha cabeça, né? Que laranja mecânica é essa a qual o Raul Seixas se refere na música Check Up? Acabei de dar um check-up na situação, o que me levou a reler Alice no País das Maravilhas. Já chupei a laranja mecânica e lhe digo mais, plantei a casca na minha cabeça. Acabei de tomar meu Diempax, meu Valium 10 e outras pílulas mais. 2h da manhã recebo nos peitos um Triptanol 25 e vou dormir quase em paz. E a chuva promete não deixar vestes. E a chuva promete não deixar vestes. E a chuva promete não deixar vestes.